Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Estamos de volta no nosso estudo bíblico em 1 João. Hoje estaremos de novo em capítulo 4 e versículo 18 até versículo 21, se você quiser achar nas páginas da sua própria Bíblia. Então, a gente estava falando ontem sobre a questão do amor expulsar o nosso medo. Em termos muito práticos, o apóstolo João aqui descreve uma possibilidade que nós temos como crentes em Cristo Jesus, se a gente viver permanecendo momento a momento no amor de Jesus, de Deus revelado em Cristo Jesus. Ele pode fazer para nós, dentro de nós, uma modificação de um tipo de tormento e de tristeza, que chama literalmente um medo. Ele diz assim, no amor, Deus é amor, Ele habita em mim, Ele habita em você, Cristo habita em mim, Cristo habita em você, o Espírito habita em mim e o Espírito habita em você. No amor, nesse ambiente, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor, e somente o perfeito amor, que não é nosso perfeito amor, é o perfeito amor de Deus revelado em Cristo. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Eu acho que é impressionante e lindo essa abordagem do apóstolo João. Me parece que a carta inteira, que estamos já chegando aqui quase em capítulo 5, o último capítulo, é uma manifestação o que ele escreveu aqui. Ele está amando seus irmãos. Ele está obedecendo literalmente o mandamento de Deus, de Jesus Cristo, da gente amar os nossos irmãos. Pensando na pessoa do apóstolo João, eu poderia pensar assim, ele era uma pessoa que tinha seus próprios problemas, ele era uma pessoa que tinha suas próprias dificuldades, mas ele está se dando continuamente para o bem-estar desse povo. Ele não ofereceu dinheiro, ele não ofereceu uma casa, ele não ofereceu coisas materiais, ele oferece a verdade que liberta. E uma das verdades que liberta é essa questão que o amor perfeito expulsa o medo, e o medo tormenta. Então ele está querendo que a igreja possa, em união de espírito com Deus, evitar um tipo de tormento, sofrimento, que é opcional e não é mais obrigatória a coisa. Tá bom, então deixa eu ler no Sermão do Monte. Quem já conhece os cursos meus que estão no YouTube e no Facebook sabe que tem um curso sobre várias coisas sobre o Sermão do Monte. E na parte inicial do Sermão do Monte tem as 9 declarações de Jesus sobre a espiritualidade, e eu consigo enxergar nas 9 declarações de Jesus, bem-aventurado, bem-aventurado, que significa bem apoiado nessa aventura do amor de Deus e ser restaurado e andar na luz. Ele identifica 9 medos e me ajudou muito a entender que esses 9 medos faz parte do processo do meu discipulado. Deus, que é perfeito amor, revelado em Cristo, e o mover do Espírito Santo, vão continuamente me oferecer o apoio
de expulsar o medo, porque o medo tormenta e também tira a nossa atenção e nos tira a energia de amar quem a gente precisa amar. Eu vou ler bem rapidinho aqui. Se você nunca ouviu isso, pode ouvir agora, depois olhar nos outros cursos. A primeira declaração de Jesus no Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus expulsará o nosso medo de não ter. Jesus expulsará nosso medo de não ter. Pobreza de espírito significa zerado perante Deus. E quando a gente está zerado perante Deus, nós não estamos mais nos preocupando com se teremos o suficiente. Não, Deus é suficiente. E Jesus expulsará nosso medo de não ter. A segunda declaração em Mateus 5:4, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Jesus expulsará o nosso medo da dor ter a palavra final, porque a dor, quando ela vem, ela ocupa tanta atenção da gente que a gente não consegue, a gente pensa, não vou conseguir continuar amando, porque essa dor tem a palavra final na minha vida, na minha existência. Mas não, a consolação, a voz de Deus que toca em você durante a dor, faz com que você coloque essa fé, tem essa fé, que a voz de Deus é a voz final sobre a nossa vida. Não é a dor que nos define. Número 3, versículo 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. A terra, os mansos, você é a pessoa que tem pobreza de espírito, aqueles que estão sofrendo e chorando, agora tem os mansos. Jesus expulsará nosso medo de não ter o controle. Todo líder que eu conheço tem esse medo. Todo pai, mãe, criando filhos, você tem hora que você pensa que não, você não vai ter controle, mas ele diz não. Acalma-se e creia em Deus e seja uma pessoa que não tenta manter o controle, mas uma pessoa que quer amar muito mais do que controlar. Número 4, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Jesus expulsará o nosso medo de que a justiça não existe. Eu tenho visto isso aqui no Brasil muitas vezes. Pessoas fazem investimento em prédios e a coisa não chega nunca a ser construída e perderam todo o dinheiro. Eu já vi pessoas sendo enviados, abandonados, porque alguém queria ocupar um espaço que era delas. É a injustiça. Isso acontece na vida da gente. Então, ele expulsará nosso medo que a justiça não existe, porque Deus é a justiça em nós e por nós. Número 5, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Jesus expulsará nosso medo de sermos abusados, ou acusados, ou maltratados, e ninguém vai ter misericórdia da gente, ninguém vai compreender a dor que estamos passando, mas eles, pois obterão misericórdia, essa misericórdia vem direto de Deus para nós, nesse tipo de medo de a gente sermos abusados. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E Jesus expulsará o nosso medo de não ver o agir de Deus. Deus não vai agir. E eu ouço isso na minha cabeça, eu ouço isso de vez em quando, que esse problema que eu estou enfrentando não pode ser resolvido. Pode. No mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Mas ainda assim, tem problemas todos nós com esse tipo de medo. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Jesus expulsará o nosso medo dos conflitos. Bem-aventurados os pacificadores, porque se eu tiver medo de conflitos, então eu vou abandonar pessoas que estão no conflito, que precisam ser amadas e não abandonadas. Então, eu pessoalmente não gosto de conflito, não gosto.
mas Deus tem me levado na minha vida pastoral, na minha vida individual, a ficar e não correr. Número 8, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Jesus expulsará o nosso medo da rejeição. A rejeição, todo mundo tem esse medo, mas em Cristo até eu posso superar se Ele expulsar o meu medo dessa rejeição. E o último, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegram-se e regozijam-se, porque grande é sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus expulsará o nosso medo de não ter um fim feliz. Minha vida agora não vai terminar bem. Se você quiser olhar nos cursos sobre o Sermão do Monte, a gente fala muito disso. Mas voltando aqui para o nosso trecho, tudo que João está dizendo é que porque ele diz assim, em versículo 21, ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Nós devemos olhar essa responsabilidade, esse mandamento de amar os nossos irmãos e irmãs que estão no amor de Deus e precisam ser amadas, e nós podemos ser o amor de Deus chegando na vida dos nossos irmãos e irmãs. Não é opcional. Pessoas frequentam a igreja, vai para o culto, mas não pensa que é só ir para uma igreja, ir para o culto, mas literalmente amar quem é seu irmão e irmã em Cristo. Agora, além disso, tem o chamado de amar os nossos inimigos, mas de uma forma contínua, nós devemos olhar para os nossos irmãos em Cristo como pessoas que precisam ter o amor de Deus chegando nas suas vidas, porque a gente está vivendo perto delas e elas vão passar por tempos de grande medo, elas vão passar por tempos muito difíceis e nós temos que ser a misericórdia de Deus na vida delas, aquela consolação de Deus na vida delas. Deus não quer usar a gente nesse processo de amar os nossos irmãos. E João, cuidadosamente, deixa isso muito claro. Mas o que ele escreve no livro é uma amostra, é uma demonstração do que é amar. Porque para ele se meter nessa situação, entrar nessa confusão, certamente foi difícil para ele. Mas ele fez. E ele ajudou. E ele está nos ajudando hoje nesse estudo. E isso também é nosso papel, de amar os nossos irmãos. Amar os nossos irmãos em Cristo. Nossa família, a família de Deus. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Amanhã a gente vai entrar em capítulo 5 de 1 João. Deus te abençoe.